Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Bem aqui, eu vou deixar a minutagem para quem quiser para onde o final da nossa introdução finaliza. Mas quem quiser ficar comigo, pega na minha mão e bora para mais uma introdução. Pessoal, hoje eu não vou falar sobre a história, porque eu tenho alguns assuntos para falar com vocês. Primeiro, porque a gente não teve postando esses últimos dias. Gente, eu tava dando algumas alteradas no canal. E também fazendo algumas traduções e algumas histórias para poder descansar também. Mas, só para avisar, as histórias estão voltando a todo vapor. Vão ter algumas mudanças. Acredito que a capa também vai mudar. O nosso perfil eu acredito que vai continuar o mesmo, mas algumas coisas vão mudar. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês. Já somos 54 pessoas. Muito obrigado. E eu acho que é isso, pessoal. Então bora para os nossos avisos de todos os dias. A narração realiza uma IA. E as histórias citadas têm elementos da ficção. Então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral. E as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para melhor experiência de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, descer nos comentários e deixar a opinião de vocês, ou uma citação sobre o vídeo. Porque se eu não pedir isso, vocês não vão lá comentar, né? Então, por favor, ajudem a admin de vocês a erguer nosso canal. Compartilhem com os amigos, no grupo da família, no grupo dos amigos, ou com aquela pessoa que você sabe que gosta desse estilo de história. E se inscrevam. Gente, a gente tá quase em 100. Eu tô muito feliz. Então, por favor, se inscrevam. Estou aqui mendigando inscrição. E eu vou agradecer de coração se vocês puderem fazer tudo isso por mim. Agora, sem mais demora, vambora pra história! Minha filha me escondeu no quarto porque tinha vergonha de me chamar de mãe. Helena acordou às 4h30 da manhã, como fazia havia quase 20 anos. Ainda estava escuro quando colocou a água para ferver, tomou um café simples e vestiu o uniforme de diarista. O corpo já não respondia com a mesma facilidade de antes, os joelhos doíam, as mãos carregavam marcas permanentes dos produtos de limpeza, mas bastava olhar para a fotografia presa na geladeira para encontrar forças. Era uma foto de sua filha, Lívia, usando a beca da formatura do ensino médio naquele dia. Helena chorou mais do que a própria menina, não porque ela estivesse se formando, mas porque lembrava de todas as vezes em que pensou que não conseguiria chegar até ali. Quando Lívia tinha apenas 3 anos, o pai foi embora, prometeu que voltaria, nunca voltou. Durante anos, Helena trabalhou em 2 casas pela manhã, uma tarde e, algumas vezes, fazia faxinas extras aos sábados, dormia pouco, comprava roupas em brechós para si, mas fazia questão de que a filha tivesse o melhor material escolar que pudesse pagar. Nunca faltou a uma reunião na escola, nunca esqueceu um aniversário, nunca deixou de dizer: a única coisa que eu quero é que você tenha uma vida melhor que a minha. Lívia sempre respondia abraçando a mãe: quando eu crescer, vou cuidar de você. Essas palavras aqueciam o coração de Helena. Os anos passaram. Lívia conseguiu uma bolsa em uma faculdade particular, era inteligente, dedicada e rapidamente fez amizade com colegas de famílias muito ricas. Helena ficou orgulhosa. Mesmo percebendo que a filha começava a mudar, as ligações diminuíram, os abraços ficaram raros, as visitas às casas onde Helena trabalhava, que antes eram frequentes, desapareceram. Quando perguntava se estava tudo bem, a filha respondia: é só a correria da faculdade, mãe. Helena acreditava, queria acreditar. Naquela semana, Lívia completaria 18 anos. Alguns dias antes, comentou durante o jantar: uns amigos vão organizar uma festa para mim. Helena abriu um sorriso: que maravilha, onde vai ser? Lívia hesitou. Num salão, é uma coisa mais para o pessoal da faculdade. Helena percebeu um certo desconforto na voz da filha. Mesmo assim, perguntou:
Posso passar lá rapidinho para te dar um abraço. Lívia baixou os olhos. Mãe, acho melhor não. Vai ser uma festa grande. Você trabalha cedo no outro dia. Descansa. A resposta doeu um pouco, mas Helena apenas sorriu. Tudo bem. Quando você chegar, a gente comemora aqui. Naquela noite, porém, ela tomou uma decisão. Queria fazer uma surpresa. Passou 2 meses guardando parte do dinheiro das faxinas, deixou de comprar um par de sapatos que precisava, recusou pequenos luxos que nunca teve. Com o valor economizado, entrou em uma joalheria simples do centro da cidade, comprou um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de coração. A vendedora perguntou: é para sua filha? Helena sorriu emocionada. É o primeiro presente realmente caro que consigo comprar para ela. A mulher embrulhou o colar com um laço azul. Ela vai amar. Helena saiu da loja imaginando o sorriso da filha. No dia da festa, terminou a última faxina mais cedo, voltou para casa, tomou banho. Vestiu o vestido mais bonito que possuía. Era simples, azul marinho, comprado havia quase 10 anos, mas estava impecavelmente passado. Olhou-se no espelho, prendeu os cabelos, pegou o presente e respirou fundo. Vai ser só um abraço, depois eu vou embora. Chegou ao salão quando a festa já havia começado, antes mesmo de entrar. Ouviu algumas vozes próximas à entrada lateral, reconheceu imediatamente a voz da filha, parou sem fazer barulho. Então ouviu a frase que mudaria sua vida para sempre: gente, por favor, se minha mãe aparecer aqui, ninguém fala que me conhece. Ela é diarista? Eu morro de vergonha se vocês descobrirem que ela é minha mãe. Helena sentiu o embrulho escorregar lentamente de suas mãos. Seu coração parecia ter parado de bater, e naquele instante, ela percebeu que existiam dores que nenhum esforço de uma vida inteira era capaz de evitar. Helena permaneceu imóvel atrás da parede do salão. Durante alguns segundos, tentou convencer a si mesma de que havia entendido errado, mas a conversa continuou. Uma das amigas de Lívia perguntou, em tom de curiosidade: ela trabalha mesmo limpando casas? Lívia soltou um suspiro impaciente: trabalha desde sempre. Outra garota comentou: relaxa, se ela aparecer, a gente fala que é funcionária do buffet. Alguns riram. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A vontade era ir embora naquele instante, mas olhou para a pequena sacola de presente em suas mãos, pensou em quantas noites dormir apenas 4 horas, em quantas vezes fingira que já tinha jantado para que a filha pudesse repetir o prato, respirou fundo, queria apenas entregar o presente e voltar para casa. Quando entrou no salão, um funcionário perguntou educadamente: a senhora foi convidada? Sou mãe da aniversariante. O homem sorriu, só um instante. Antes que ele pudesse chamar Lívia, a jovem apareceu, ao ver Helena. Perdeu a cor do rosto. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Helena sorriu com carinho. Eu só queria te dar um abraço e entregar seu presente. Prometo que vou embora logo depois. Lívia olhou discretamente para os amigos, que observavam tudo de longe. Sem pensar muito, segurou o braço da mãe. Vem comigo. Ela a levou rapidamente por um corredor até um pequeno quarto onde eram guardados materiais de limpeza. Fechou a porta. Mãe, fica aqui só um pouquinho. Helena a olhou, confusa. Por quê? Lívia evitava encará-la. É que meus amigos não entendem essas coisas. Você pode esperar aqui. Quando eles forem embora, eu venho falar com você. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer grito. Helena olhou ao redor: baldes, vassouras, produtos de limpeza. Passará a vida inteira trabalhando em cômodos iguais àquele. Agora, a própria filha a escondia dentro de um. Ela respirou fundo. Entregou a sacola do presente para Lívia e sorriu, embora os olhos estivessem marejados. Não precisa, minha filha, a mamãe já vai embora. Virou-se antes que a filha percebesse a lágrima que escorria por seu rosto. Saiu do salão em silêncio, sem reclamar, sem fazer cena. Pela primeira vez em 18 anos, Helena sentiu que voltava para casa com o coração completamente vazio. Helena caminhou até o ponto de ônibus sem conseguir enxergar direito. As lágrimas insistiam em cair. O presente já não estava mais em suas mãos. Pelo menos isso ela havia conseguido entregar. Sentou-se no banco, olhando para o movimento da avenida. Pela primeira vez em muitos anos, não sabia o que fazer. Sempre encontrava uma solução para tudo. Quando faltava dinheiro, trabalhava mais. Quando adoecia, levantava mesmo com febre. Quando sentia medo, escondia para não preocupar a filha, mas daquela dor ela não sabia como escapar. Ao chegar em casa, encontrou um silêncio que parecia ainda maior do que o habitual. Na geladeira continuava o pequeno bolo que havia comprado para comemorar o aniversário de Lívia. Também havia brigadeiros feitos na noite anterior. Tudo continuava exatamente como ela havia preparado. Helena sentou-se à mesa, acendeu uma pequena vela sobre o bolo, sorriu entre as lágrimas. Feliz aniversário. Minha menina apagou a vela sozinha na madrugada. Ouviu-a
porta se abrir, Lívia entrou devagar, parecia nervosa. Ao encontrar a mãe acordada na cozinha, tentou sorrir. A senhora ainda não dormiu? Helena respondeu calmamente. Estava te esperando. Lívia colocou a bolsa sobre a cadeira. Mãe, sobre hoje? Helena interrompeu com delicadeza. O colar serviu. A jovem ficou surpresa. Serviu? É muito bonito. Fico feliz. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena perguntou: você realmente tem vergonha de mim? Lívia abaixou a cabeça, não respondeu, e aquele silêncio respondeu por ela. Helena respirou fundo, sua voz continuava mansa. Eu nunca tive vergonha de ser sua mãe, nem quando precisei limpar banheiros para pagar seu material escolar, nem quando voltava para casa com as mãos machucadas, nem quando deixava de comprar roupa para mim para comprar um tênis novo para você. Lívia começou a chorar. Mãe, não. Hoje é minha vez de falar. Helena levantou-se lentamente. Se a minha presença faz você sentir vergonha, eu não vou mais insistir em ocupar um lugar que você não quer que eu ocupe. Na manhã seguinte, antes de sair para trabalhar, Helena tomou uma decisão silenciosa. Continuaria ajudando a filha, caso ela realmente precisasse, mas deixaria de correr atrás, deixaria de aparecer de surpresa, deixaria de implorar por espaço na vida da única pessoa por quem havia vivido durante 18 anos. Às vezes, amar também significava aprender a dar um passo para trás, mesmo que isso partisse o próprio coração. Os dias passaram, e Helena cumpriu a promessa que fizera a si mesma. Não deixou de amar a filha, mas deixou de insistir. As mensagens de bom dia diminuíram. As ligações passaram a acontecer apenas quando Lívia as fazia. Se antes Helena inventava um motivo qualquer para vê-la, agora esperava ser procurada, e quase nunca era. Lívia mergulhou de vez na vida que sempre sonhara, publicava fotos em restaurantes caros, viagens de fim de semana e festas ao lado dos amigos da faculdade. Em quase nenhuma imagem havia espaço para Helena. Quando perguntavam sobre sua família, Lívia respondia apenas: moro sozinha desde que entrei na faculdade. Era mais fácil do que explicar quem era sua mãe. Enquanto isso, Helena continuava sua rotina, trabalhava nas mesmas casas, economizava cada centavo e voltava para um lar silencioso no fim do dia. As patroas começaram a perceber que ela estava diferente, falava menos, sorria menos. Foi Dona Célia, uma senhora viúva para quem Helena trabalhava havia mais de 10 anos, quem decidiu tocar no assunto. O que aconteceu, minha filha? Helena tentou disfarçar. Nada. A idosa segurou sua mão. Quem limpa uma casa sorrindo durante 10 anos e de repente fica assim está carregando uma dor muito grande. Naquele dia, Helena contou tudo sem aumentar, sem diminuir. Apenas contou. Quando terminou, Dona Célia enxugou os próprios olhos. Sua filha ainda vai entender o tamanho da mãe que tem. Helena sorriu com tristeza. Espero que sim. Mas talvez, quando isso acontecer, seja tarde demais para recuperar o tempo perdido. Naquela mesma semana, Lívia recebeu uma ligação da madrinha, Márcia. Márcia era empresária, elegante e sempre a tratara como uma segunda filha. Foi ela quem pagou parte das roupas caras. Apresentou Lívia às pessoas influentes e a incentivou a esconder as origens para abrir portas. Venha jantar comigo hoje, tem uma novidade. Durante o jantar, Márcia anunciou que pretendia levá-la para trabalhar em sua empresa. Lívia ficou radiante. Sentia que sua vida finalmente estava tomando o rumo que sempre desejara. Ao voltar para casa naquela noite, viu uma chamada perdida da mãe. Olhou para o celular por alguns segundos, depois guardou o aparelho na bolsa. Pensou: eu ligo amanhã. Mas o amanhã, mais uma vez, ficou para depois. Crônicas do Controle. As semanas passaram rapidamente. Lívia começou a trabalhar na empresa de Márcia, o escritório moderno. As roupas elegantes e os eventos com empresários fizeram com que ela acreditasse que finalmente fazia parte do mundo que sempre admirou. Márcia gostava de apresentá-la como uma afilhada, quase como uma filha, e Lívia nunca corrigia. Quanto menos falava sobre Helena, mais confortável se sentia. Enquanto isso, Helena seguia sua rotina, entrava nas casas antes do amanhecer e saía quando o dia já estava terminando. Apesar da tristeza, nunca deixou que os clientes percebessem, continuava fazendo tudo com o mesmo cuidado de sempre. Numa tarde, Dona Célia a chamou para tomar um café antes de ir embora. Faz tempo que você não fala da Lívia. Helena sorriu de leve, porque quase não tenho notícias dela. Vocês brigaram? Ela balançou a cabeça. Não, só acho que minha filha encontrou um lugar onde acredita que eu não caibo. Dona Célia permaneceu em silêncio, depois perguntou: e você pretende procurá-la? Helena olhou pela janela. Passei 18 anos correndo atrás dela para protegê-la.
agora preciso respeitar a escolha que ela fez. Se um dia sentir falta de mim, ela sabe onde me encontrar. Naquela mesma noite, Helena abriu uma velha caixa de papelão guardada em cima do guarda-roupa. Dentro estavam dezenas de lembranças, o primeiro sapatinho de Lívia, os desenhos feitos na infância, bilhetes escritos com letra torta dizendo: "Mamãe, eu te amo". Havia também uma pequena pulseira de miçangas. Lívia a fizera na escola quando tinha 7 anos. Na época, insistiu para que a mãe nunca tirasse do braço. Helena passou os dedos pela pulseira e não conseguiu conter as lágrimas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lívia participava de um elegante jantar promovido por Márcia. Empresários, advogados e influenciadores circulavam pelo salão. Durante a conversa, uma mulher perguntou: "Seus pais também são empresários?" Lívia hesitou por um instante, antes que respondesse. Márcia sorriu. "Ela praticamente cresceu comigo." Lívia permaneceu calada, não confirmou, mas também não desmentiu na volta para casa. Aquela resposta ficou ecoando em sua cabeça. Pela primeira vez, sentiu um leve incômodo. Lembrou da mãe saindo do salão de sua festa de aniversário com os olhos marejados. Tentou afastar a lembrança, ligou o rádio, olhou o celular, fez qualquer coisa para não pensar. Mas, naquela noite, antes de dormir, abriu a gaveta da cômoda. Lá dentro estava o colar de prata que Helena lhe dera. Ela o pegou nas mãos, passou alguns segundos olhando para o pequeno coração de prata. Depois fechou a gaveta novamente. Ainda não tinha coragem de usá-lo, porque sempre que o via, lembrava da expressão da mãe ao sair daquele quarto de serviço. E pela primeira vez desde aquela noite, começou a se perguntar se o preço que estava pagando para ser aceita pelas pessoas certas não era alto demais. Alguns meses depois, a empresa de Márcia crescia rapidamente. Lívia tornou-se sua assistente de confiança, viajava, participava de reuniões e conhecia pessoas influentes. Nas redes sociais, sua vida parecia perfeita: fotos em hotéis, jantares sofisticados, roupas de grife. Quem olhava de fora acreditava que ela tinha conquistado tudo sozinha. Helena acompanhava tudo em silêncio. Nunca comentava, nunca cobrava. Quando via uma foto da filha sorrindo, apenas dizia para si mesma: "Que Deus continue cuidando de você mesmo longe, mesmo sem mim." Numa tarde de domingo, Helena resolveu fazer a comida favorita de Lívia. Era um hábito antigo. Sempre preparava aquela receita no primeiro domingo de cada mês, na esperança de que talvez a filha aparecesse de surpresa. A mesa ficou posta por horas. No fim da tarde, ela percebeu que ninguém bateria à porta, guardou a comida em potes e distribuiu entre 2 vizinhos idosos que moravam sozinhos. Antes de fechar a porta, Dona Rosa perguntou: "Sua filha não veio?" Helena sorriu, escondendo a tristeza. "Deve estar trabalhando." Na verdade, Lívia estava em um resort participando de um evento da empresa. Durante o jantar, Márcia fez um brinde. "A família que escolhemos ao longo da vida." Todos levantaram as taças. Márcia olhou para Lívia: "Você é como a filha que eu nunca tive." As pessoas sorriram. Lívia tentou sorrir também, mas pela primeira vez aquelas palavras não trouxeram conforto, trouxeram culpa. Na volta para o hotel, abriu o celular. Havia uma única mensagem da mãe: "Espero que esteja bem. Fiz sua comida favorita hoje e lembrei de você. Que Deus te proteja. Te amo." Era uma mensagem simples, sem cobranças, sem perguntas, sem mágoa, apenas amor. Lívia ficou vários minutos olhando para a tela. Pensou em responder, escreveu, apagou, escreveu novamente, apagou outra vez. No fim, guardou o celular sem enviar nada. Do outro lado da cidade, Helena viu que a mensagem havia sido lida, sorriu discretamente mesmo sem resposta. Por quê? Para ela, saber que a filha tinha lido já era suficiente para continuar acreditando que um dia, talvez encontrassem o caminho de volta uma para a outra. Ela ainda não sabia, mas esse dia estava mais próximo do que imaginava. Quase um ano havia se passado desde a festa de aniversário. Helena e Lívia agora pareciam viver em mundos completamente diferentes. As conversas se resumiam a mensagens curtas em datas especiais: "Feliz Natal, mãe. Parabéns pelo seu aniversário. Natal abençoado para você, minha filha." Nada além disso. Helena aprenderá a conviver com a saudade. Ela já não esperava ouvir a chave girando na porta, nem preparava 2 pratos na hora do jantar. A dor não tinha desaparecido, apenas aprenderá a fazer parte da rotina. Enquanto isso, Lívia estava cada vez mais envolvida com os negócios de Márcia. Foi então que tudo começou a mudar. Numa segunda-feira pela manhã, ao chegar à empresa, encontrou um clima estranho. Funcionários cochichavam pelos corredores, advogados entravam e saíam da sala de reuniões antes do almoço. Márcia chamou toda a diretoria. A notícia caiu como uma bomba. A empresa estava sendo investigada por fraudes fiscais e contratos irregulares. As contas haviam sido bloqueadas.
Pela justiça, projetos foram cancelados, investidores desistiram, em poucos dias, a vida luxuosa que Lívia conhecia começou a desmoronar, as viagens acabaram, os carros foram devolvidos, funcionários começaram a ser demitidos, mesmo tentando manter a postura, Márcia já não escondia o desespero. 2 semanas depois, ela vendeu a cobertura onde morava, mudou-se para um apartamento bem menor, na mesma velocidade em que apareceram, muitos dos amigos desapareceram. Os convites para a festa cessaram. As mensagens diminuíram, os telefonemas também. Lívia começou a perceber que boa parte das pessoas que a cercavam estava interessada apenas no dinheiro e no status. Numa tarde, encontrou uma antiga colega da faculdade em um shopping, sorriu ao vê-la. Oi, a moça apenas respondeu com um aceno rápido, estou atrasada. Depois foi embora sem sequer parar para conversar. Lívia ficou olhando enquanto ela se afastava. Era a mesma garota que meses antes dizia que seriam amigas para sempre. Naquela noite voltou para casa carregando um vazio que nunca havia sentido. Sentou-se no sofá e abriu a galeria do celular. Sem perceber, começou a deslizar fotos antigas. Encontrou uma imagem de quando tinha 10 anos. Ela e Helena estavam cobertas de farinha depois de tentarem fazer um bolo. As duas sorriam sem preocupação alguma. Lívia levou a mão ao rosto. Fazia muito tempo que não sorria daquele jeito, então abriu outra foto. Era do colar de prata que a mãe lhe dera no aniversário. Ainda estava guardado na gaveta, nunca tivera coragem de usá-lo. Naquele instante, uma pergunta atravessou seu coração como uma flecha. Quando tudo começou a dar errado, porque a única pessoa de quem ela sentia falta era justamente aquela que havia machucado. Sem perceber, as lágrimas começaram a cair, pela primeira vez em muito tempo. Lívia deixou de sentir vergonha da mãe, passou a sentir vergonha de si mesma. Crônicas do controle. Na semana seguinte, a situação piorou ainda mais. Márcia foi internada às pressas depois de sofrer um infarto. O estresse dos últimos meses cobrara seu preço. Lívia passou 2 dias inteiros no hospital ao lado dela. Quando recebeu alta, os médicos foram claros: ela precisa desacelerar, não pode mais viver sob essa pressão. Márcia concordou com a cabeça, mas parecia outra pessoa. A mulher confiante e elegante agora demonstrava um cansaço que nunca deixará transparecer. Alguns dias depois, chamou Lívia para conversar. As duas sentaram-se na varanda do pequeno apartamento. Durante alguns minutos, nenhuma delas falou. Foi Márcia quem quebrou o silêncio. Acho que chegou a hora de eu te contar uma verdade. Lívia a olhou, surpresa. Que verdade? A empresária respirou fundo. Eu sempre soube que sua mãe era uma mulher extraordinária. Lívia franziu a testa. Como assim? Porque enquanto eu podia te dar roupas, viagens e contatos, ela te deu a própria vida. Márcia abaixou os olhos e, mesmo assim, eu deixei você acreditar que isso era pouco. Lívia ficou completamente imóvel. Eu nunca mandei você sentir vergonha dela, mas também nunca impedi que isso acontecesse. E isso foi um erro meu. Ela segurou a mão da afilhada. Quando você escondia sua mãe das pessoas, eu deveria ter sido a primeira a dizer que você estava errada. Mas meu orgulho falou mais alto. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, alguém colocava em palavras aquilo que ela tentava evitar. Havia tanto tempo. Márcia continuou. Você sabe quem esteve aqui no hospital no dia em que fui internada? Lívia balançou a cabeça. Sua mãe? Ela arregalou os olhos. Minha mãe? Sim, ela soube por uma vizinha, veio me visitar, trouxe flores, perguntou se eu precisava de alguma coisa, e antes de ir embora, pediu que Deus cuidasse de mim. Lívia levou a mão à boca. Ela fez isso. Márcia sentiu, emocionada. A mulher que você machucou nunca desejou mal a ninguém, nem a mim. Lívia já não conseguia conter o choro. Lembrou-se do quarto de serviço, do colar, das mensagens ignoradas, das ligações que nunca retornou, de tudo. Naquela noite, voltou para casa decidida. Abriu a gaveta onde o colar permanecia guardado desde a festa de 18 anos, retirou a pequena caixa, colocou o colar no pescoço, olhou-se no espelho. Pela primeira vez, sentiu orgulho de usá-lo, pegou o celular, abriu a conversa com Helena, ficou vários minutos olhando para a tela, então escreveu apenas uma frase: Mãe, senhora está em casa. Depois de alguns segundos, a resposta chegou: estou, minha filha, sempre estive. Lívia começou a chorar ainda mais. Sabia que pedir perdão seria muito mais difícil do que enviar aquela mensagem, mas também sabia que se ainda existisse uma chance de reconstruir o amor entre as duas, ela não podia esperar mais um único dia. Na manhã seguinte, Lívia pegou um ônibus para o bairro onde havia crescido. Fazia mais de um ano que não passava por aquelas ruas.
tudo parecia menor do que lembrava. A padaria da esquina, a praça onde brincava quando criança, a pequena casa de paredes claras onde Helena ainda morava, seu coração acelerou quando parou diante do portão. Por alguns segundos não teve coragem de bater, foi a vizinha, Dona Rosa, quem a viu primeiro. Lívia, ela sorriu timidamente. Oi, Dona Rosa, a senhora a abraçou com carinho. Sua mãe vai ficar tão feliz quando te vir. Antes que Lívia respondesse, a porta da casa se abriu. Helena apareceu com um avental simples e um pano de prato nas mãos. Ao ver a filha, ficou completamente parada. Nenhuma das duas conseguiu falar. Depois de alguns segundos, Lívia atravessou o pequeno jardim. As lágrimas já escorriam por seu rosto. Mãe, sua voz falhou. Eu posso entrar? Helena apenas abriu mais a porta. Claro, minha filha, esta casa nunca deixou de ser sua. Assim que entrou, Lívia percebeu que quase nada havia mudado. A mesa, o sofá antigo, as cortinas. E sobre a geladeira, a mesma fotografia de sua formatura. Ela olhou para a mãe. A senhora ainda guarda essa foto? Helena sorriu. Eu guardo todas. Lívia não conseguiu mais segurar o choro. Abraçou a mãe com força. Pela primeira vez em muito tempo, Helena voltou a sentir a filha em seus braços. As duas permaneceram abraçadas durante vários minutos. Quando finalmente se sentaram, Lívia respirou fundo. Eu vim pedir perdão. Helena permaneceu em silêncio. Não existe um único dia em que eu não me arrependa daquilo que fiz, da festa do quarto, de todas as vezes em que fingi que a senhora não fazia parte da minha vida. Ela abaixou a cabeça. Eu machuquei a única pessoa que nunca me machucou. Helena segurou delicadamente suas mãos. Você era jovem. Lívia balançou a cabeça. Não, eu era ingrata. O silêncio tomou conta da casa. Depois de alguns instantes, Helena levantou-se e foi até um armário. Retirou uma pequena caixa de papelão, colocou-a sobre a mesa. Dentro estavam dezenas de lembranças, cartões do Dia das Mães, desenhos feitos na infância, bilhetes escritos por Lívia quando era pequena, a pulseira de miçangas, até o primeiro dentinho de leite. Lívia começou a chorar novamente. A senhora guardou tudo isso. Helena sorriu, porque cada pedacinho da sua vida sempre foi importante para mim. Lívia olhou ao redor da casa. Foi então que percebeu algo. Sobre a mesa ainda havia uma toalha bordada que ela mesma ajudara a escolher quando tinha 12 anos. Na estante permanecia um porta-retrato com uma fotografia das duas. Naquela casa, ela nunca tinha deixado de existir. Mesmo depois de fazer a mãe sentir que ela já não tinha lugar em sua vida, Helena levantou-se e foi até a cozinha. Voltou poucos minutos depois com uma panela nas mãos, sorriu emocionada. Fiz sua comida favorita, como faço todo o primeiro domingo do mês. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. A senhora ainda fazia? Helena confirmou com a cabeça. Porque no fundo eu sempre esperei que você voltasse. Lívia abaixou a cabeça naquele instante. Compreendeu que o amor de uma mãe havia esperado por ela em silêncio durante todo aquele tempo, e prometeu, diante de si mesma, que passaria o resto da vida tentando merecer esse amor novamente. Os meses seguintes não apagaram a dor do passado, mas aos poucos começaram a construir um novo presente. Lívia passou a visitar Helena todos os fins de semana. No início as conversas eram tímidas, havia muitos silêncios, muito constrangimento, muita culpa. Nenhuma das duas tentava fingir que nada havia acontecido. A confiança precisava ser reconstruída, e ambas sabiam que isso levaria tempo. Certa manhã de sábado, Lívia apareceu cedo. Encontrou a mãe colocando os materiais de limpeza no porta-malas do ônibus da empresa que levava as diaristas aos bairros onde trabalhavam. Mãe, Helena sorriu. Você acordou cedo. Hoje eu vou com a senhora. Helena estranhou. Vai fazer o que? Trabalhar? A mãe riu. Você nunca fez isso. Lívia respondeu com firmeza. Então está na hora de aprender. Naquele dia, pela primeira vez, ela acompanhou a mãe durante uma faxina, lavou janelas, esfregou pisos, limpou banheiros. No fim da tarde, suas costas doíam, as mãos estavam vermelhas. Sentou-se exausta na calçada enquanto Helena guardava os produtos. Agora eu entendo, disse, quase sem voz. Helena olhou para ela. Entende o que? Lívia chorou. O quanto a senhora trabalhou por mim, e eu tive vergonha justamente da mulher que fez tudo isso para que eu tivesse oportunidades. Helena sentou-se ao seu lado. Segurou sua mão. Filha, o passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está nas nossas mãos. Lívia a abraçou. Naquele abraço não havia luxo, não havia status, não havia aparência. Existia apenas uma mãe e uma filha que finalmente estavam aprendendo a caminhar juntas outra vez. Algumas semanas depois, Márcia apareceu na casa de Helena. Levava um bolo nas mãos. Assim que entrou, olhou para as duas. Posso pedir perdão também? Helena sorriu com serenidade. Claro. Márcia abaixou a cabeça. Durante anos achei que dinheiro podia substituir presença. Hoje sei que estava completamente errada. As três passaram a tarde conversando, sem orgulho, sem máscaras.
pela primeira vez. Tudo foi dito com sinceridade. Naquela noite, antes de ir embora, Lívia colocou o colar de prata que a mãe lhe dera. Helena sorriu ao vê-lo, finalmente resolveu usar. Lívia segurou o pequeno pingente em forma de coração. Antes eu achava que ele era apenas um presente. Hoje sei que ele representa o amor que a senhora nunca deixou de sentir por mim. Helena a abraçou, enquanto caminhavam até o portão. Lívia olhou para a mãe e disse algo que ela esperava ouvir havia muito tempo. A senhora sabe. Qual é o meu maior orgulho? Helena sorriu. Qual? Lívia respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Ser filha da mulher mais forte que eu já conheci. Helena chorou, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, não de tristeza, e sim da felicidade de ver que a filha finalmente havia entendido que nenhuma profissão diminui uma mãe que dedicou a vida inteira para ver seu filho feliz naquele instante. Helena percebeu que algumas feridas deixam cicatrizes, mas o amor verdadeiro, quando encontra espaço para o arrependimento sincero e o perdão, é capaz de transformar até as dores mais profundas em um novo começo. 5 anos depois, o pequeno bairro onde Helena morava continuava o mesmo. A praça ainda recebia crianças todas as tardes. A padaria da esquina continuava vendendo o pão quentinho que ela comprava todos os dias. Mas, dentro daquela casa simples, muita coisa havia mudado. Helena já não trabalhava em tantas casas quanto antes. Depois de muita insistência, aceitou diminuir o ritmo. Lívia fez questão de ajudá-la, não por obrigação, mas porque finalmente entenderá que cuidar da mãe era um privilégio. Não um peso, todos os domingos eram sagrados. O almoço acontecia na casa de Helena, Lívia chegava cedo, ajudava a cozinhar e nunca mais permitiu que a mãe preparasse tudo sozinha. As duas riam lembrando das receitas que anos antes quase sempre davam errado. Em uma dessas manhãs, enquanto organizavam a mesa, Helena percebeu um carro parar em frente ao portão. Dele desceu uma jovem carregando uma menina de aproximadamente 6 anos. A mulher caminhou até Helena. A senhora é Dona Helena, sou a jovem sorriu. Eu fui aluna da escola onde sua filha estudou. Helena não a reconheceu. A mulher continuou. Eu estava naquela festa de 18 anos. Lívia, que vinha da cozinha, parou ao ouvir aquilo. Seu rosto perdeu a cor. A visitante olhou para ela. Durante muito tempo eu também julguei pessoas pela roupa, pelo trabalho e pelo dinheiro. Mas nunca consegui esquecer o dia em que vi sua mãe sair daquele salão. Aquilo me fez pensar durante anos. Hoje sou professora e ensino aos meus alunos que ninguém deve sentir vergonha das próprias origens. Lívia começou a chorar. A mulher sorriu. Talvez a senhora nunca tenha percebido, mas deu uma das maiores lições da minha vida. Ela abraçou Helena antes de ir embora. Assim que o carro desapareceu na esquina, o silêncio tomou conta da casa. Lívia aproximou-se da mãe. Até hoje, as consequências daquele dia continuam existindo. Helena segurou delicadamente seu rosto. Sim, mas também continuam existindo as consequências do perdão. Lívia abraçou a mãe com força. Naquele abraço não havia culpa, havia gratidão. Naquela noite, antes de dormir, Helena abriu a velha caixa onde guardava as lembranças da infância da filha. Ao lado dos desenhos antigos, colocou uma nova fotografia. Era uma imagem tirada naquele domingo. Ela e Lívia estavam abraçadas, sorrindo, usando aventais iguais enquanto preparavam o almoço. Helena fechou a caixa com cuidado. Sorriu. Algumas pessoas acreditam que o maior presente que um filho pode dar a uma mãe é uma casa bonita, uma viagem ou muito dinheiro. Helena descobriu que existia algo muito mais valioso: ser reconhecida, ser respeitada e, acima de tudo, voltar a ouvir sem vergonha e diante de qualquer pessoa as palavras que durante tanto tempo fizeram falta. Na semana seguinte, enquanto caminhavam pelo mercado de mãos dadas, uma antiga colega de Lívia passou por elas, sorriu e perguntou: quem é essa senhora? Lívia apertou a mão da mãe, abriu um sorriso cheio de orgulho e respondeu sem hesitar: é a minha mãe, a mulher mais extraordinária que eu conheço. Helena não disse uma única palavra. As lágrimas que encheram seus olhos responderam por ela, porque às vezes a felicidade chega exatamente no instante em que alguém deixa de esconder quem sempre deveria ter sido motivo de orgulho. Fim. Até a próxima história no Crônicas do Controle.